finalizando hoje, começando mais um episódio da série de Ética Digital. Hoje a gente vai falar sobre propriedade intelectual na gestão de produtos digitais com a nossa convidada, UX designer Isabelle Oliveira. Se apresenta. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando com a Monique sobre esse tema tão importante. Meu nome é Isabelle, eu sou UX designer, também atuo como Product Manager. A minha formação original é antropologia. Sou formada em ciências sociais, fiz uma pós em gestão de produto digital e atualmente eu estou trabalhando num produto B2B SaaS, que por si só já é um produto muito complexo. Entrei aqui nos caminhos do ecossistema da startup, começar a empreender, que eu acho que esse costuma ser um caminho comum para todos nós, que começam a trabalhar muito tempo com a tecnologia, né? Então, eu queria hoje compartilhar um pouco com vocês da minha experiência que eu tive nesse primeiro momento de primeira startup com um time, com questões de sociedade, principalmente a propriedade intelectual dos teus produtos, como proteger o teu negócio. Perfeito. E a gente estava aqui antes, né, começar a gravação, conversando sobre esses pontos, né, Isabelle? Está empreendendo e passou por algumas situações nesse iniciozinho. E nós, como profissionais, né, designers, produteiros, devs, a gente está sempre prestando serviços, criando produtos novos. A gente tem aqui, né, toda uma criação de um conteúdo, de uma propriedade intelectual, que quando a gente está trabalhando para a empresa, a gente cede a propriedade intelectual para a empresa, mas quando a gente está criando o nosso próprio produto, a gente também tem que se proteger. E aí eu queria que você contasse um pouco também da sua experiência nessa situação. Então, o meu cenário ele começou de uma maneira que é comum para várias pessoas de tecnologia, principalmente dev. Então, vamos pensar no seguinte momento em que você está lá vivendo seu cotidiano perfeitamente, e aí aparece um maluco na tua frente e fala, cara, eu tenho uma ideia genial. É tipo um Uber, é um iFood disso, XPTO, e faz isso, aquilo, outro, é uma ideia que tem muito potencial de mercado e tal, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Tu entra aqui como meu sócio, quando as coisas estiverem dando certo, vai dar muito lucro, vai dar muito dinheiro e tal, a gente faz ali a divisão das coisas e tal. E aí tu até gosta da ideia, tu te anima com aquilo, tu vê um potencial, tu acha legal e, poxa, que eu vou embarcar num negócio desse, né? E isso é um cenário comum que muita gente da tecnologia já passou em algum momento. Ter Stock options, né? A ideia genial que é da pessoa que brota ali e te chama. Tá, perfeito. Isso aconteceu comigo, eu decidi embarcar, eu gostei da ideia. Então, o que aconteceu? Iniciamos os projetos, conheci o Dev e tal, eram pessoas que eu não conhecia, então o LinkedIn fez ali as conexões, a gente começou a trabalhar, teve uma sinergia, teve toda aquela euforia do início e fomos dando andamento, fizemos os processos que todo mundo já conhece, faz ali um discovery, faz um entendimento, levantamento de dados, como que a gente vai prosseguir. Mas estava chegando ali na data estipulada que a gente começou a colocar de quando vai ser o lançamento, e eu comecei a me preocupar com algumas questões de produto que não tinham sido faladas. Então, isso é um tema também que tem muito pouca atenção. Eu comecei a ficar... Como é que eu posso dizer? Com a pulga atrás da orelha. Isso mesmo. Estava ansiosa. Eu comecei a tocar sobre uns assuntos. Então, era um contexto assim... Exemplo, estamos com a data, o MVP quase pronto, a gente está com a data de lançamento definida, só que como é que fica essa sociedade aí? Pô, não tem nada assinado, não tem um contrato, não tem quanto que é a minha porcentagem nessa parte, então tudo foi falado por alto, por mensagens de WhatsApp, aquela coisa e tal. Não, peraí, vamos com calma, vamos pensar direito como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui, colocar aqui os pingos nos is, fazer as amarrações corretas. E aí eu já estava percebendo que os climas estavam mudando, o founder estava mais afastado. E aí eu comecei com a pulga atrás da orelha, ela foi aumentando. Então, cara, eu acho que isso aqui está um contexto muito instável, eu preciso me proteger de alguma forma. E aí eu fui procurar informação, o que é muito difícil, porque é um tema técnico, é um tema que envolve leis, é um tema que não é de fácil compreensão.
E aí eu vou trazer um pouco do que eu fiz nesse momento. No caso, eu fui responsável por fazer o desenvolvimento de toda a interface, protótipo de alta fidelidade, fluxo de navegação para o desenvolvedor codar. Então, como não tinha um papel assinado, fazer esse registro da sociedade, eu resolvi registrar o meu próprio trabalho, a minha produção. Então, nesse caso, a gente já entra no assunto da propriedade intelectual daquilo que nós produzimos. O que eu fiz? Eu criei uma peça, que é um documento, e esse documento ele é necessário ser feito uma pesquisa, que é chamada pesquisa de anterioridade. Eu preciso primeiro definir se esse software, essa proposta de produto-valor, ela existe ou não no mercado, para que eu consiga entrar como a pessoa detentora daquele produto. Então, eu fui pesquisar, tem as plataformas para isso, o INPI, marcas também, o nicho em específico, e não tinha. Depois de feito toda essa pesquisa, esse levantamento, eu comecei a fazer o registro das minhas telas, tudo que eu tinha feito, então, naquele momento era o MVP. Essa é uma parte um pouco complicada. Então, o pessoal que tem alguma dificuldade de fazer handoff com dev vai penar um pouco, porque você precisa ser extremamente detalhado. Você precisa colocar questões de como que foi o teu raciocínio de processo da criação daquela interface, que método tu usou, o estudo, o levantamento inicial que tu fez, que estão embasando aquela construção que tu fez. Tem que criar uma lógica, um raciocínio que justifique a criação daquela interface. Eu cheguei a colocar, printei todas as telas, eu cheguei a colocar até o código das cores, o raciocínio que eu tinha criado em relação a essa tela aqui, qual que é a função dela, o que ela faz? O usuário entra aqui, o que ele costuma fazer, o que ele tem que executar, como é que essa fase da jornada ela tem que se comportar. Então, detalhes desse tipo são muito importantes na construção desse documento. Quanto mais generalista e aberto você for nesse momento, mais perigoso é para você. Caso você precise acusar alguém de plágio, existem aberturas suficientes para ela falar é parecido, mas não é igual, porque é diferente nisso, nisso e nisso. Então, nesse momento, você não pode ser generalista nesses casos. Você precisa ter um entendimento muito amplo da proposta do teu produto, da proposta de como tu fez o design daquilo ali. Senão, se ficar com muitas aberturas, você não vai ter a proteção necessária nesse tipo de documento e identificar. Meu documento... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É porque a gente está falando, né, de produtos digitais. Então, aí isso abrange softwares, e aí só deixando também essa informação que é importante. A propriedade intelectual, ela abrange softwares, e-books, aplicativos, infoprodutos, tudo isso a gente está ali, né, a gente pode registrar como propriedade intelectual. Aí, como que funcionou para você? Você foi atrás de um advogado? Você precisou de um advogado para isso? Eu pedi auxílio de um advogado nesse caso, porque eu estava conversando com algumas pessoas dessa pulguinha atrás da orelha e, por muita sorte, a pessoa em questão ela falou, cara, já passei por situações assim, eu já vi pessoas sofrendo com esse mesmo problema e ele me deu uma orientação. Nesse primeiro momento, se é a primeira vez que tu vai fazer uma peça desse tipo, eu te recomendo fazer com um advogado, porque ele vai te ajudar nessa redação. A pessoa que entende, um especialista, ele vai conseguir identificar os furos da tua constituição argumentativa. Então, ele vai te auxiliando, tu precisa detalhar um pouco mais essa parte que tá boa. Tipo, isso aqui, tu precisa explicar um pouco melhor como funciona isso, porque tá muito generalista, tá muito aberto, e quanto mais aberto, menos proteção tu tem. Nesse primeiro momento, sim, eu acho necessário o advogado para te dar esse tipo de orientação, mas a partir do momento que isso virar uma rotina para ti, entrar no teu processo de workflow, você ter essa experiência na construção desse documento, tu consegue fazer sozinha depois. Olha, então, que básico isso. Que bom. É só pegar a experiência desse primeiro projeto que depois tu consegue replicar ele. Não precisa tanto do advogado para isso. Ao final da construção dessa peça, o meu foi um MVP. Ele era bem curtinho, a gente enxugou o máximo que deu. Estava dando ali umas 50 páginas.
Você vai fazer o registro da tua assinatura digital no site do GovBR. Essa peça, com a tua assinatura, ela já tem um caráter jurídico, ela já tem essa relevância. O segundo passo para proteger o teu trabalho seria o de protocolar no INPI. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E ele vai ser o teu amigo número 1 nesse processo. Lá tem muita informação do que tu precisa fazer. E você vai protocolar o teu produto. Essa é uma segunda camada de proteção que tu vai colocar na tua produção, que eu não precisei fazer, porque a sociedade ela se dissolveu antes de chegar nessa etapa. E aí eu queria voltar um pouquinho de questões que podem surgir nesse momento. Tá, eu estou aqui criando o MVP com minha equipe. Quando que eu tenho que me preocupar com questões de propriedade intelectual, mesmo que não exista conflito nenhum entre os meus sócios, estamos todos muito bem alinhados. Existem 2 registros muito importantes que você vai precisar fazer. O registro de marca e o registro de patente. O registro de marca, ele tem um caráter mais imaterial. Então, é a tua identidade visual, é o nome da tua marca, é o teu logotipo. Tu não precisa nem ter um MVP criado ainda, mas você precisa proteger a tua marca, caso tu esteja pensando em criar ali uma startup. No INPI, você também vai fazer essa pesquisa de anterioridade. Então, se o nome que tu escolheu já existe, pode ser que não seja um problema. O INPE ele não entende que o mesmo nome para empresas diferentes, de segmentos diferentes, elas podem coexistir. Então, digamos que tu está pensando em criar uma fintech com um nome X, XPTO, e existe também uma empresa chamada XPTO, que, na verdade, ela vende pneu para caminhão. Pode existir, são segmentos diferentes. Agora, se fossem duas fintechs com o mesmo nome, o INPI ele não ia aceitar. Quem que tem Eles utilizam do KNAI, né? É o mesmo KNAI. E eu precisei fazer também né, registro de marca e tudo mais. E é um processo até bem simples. Eu acho que precisa ser feito, assim, muito importante. A marca que eu criei era do produto, então, antes do produto, era uma marca. E ele hoje está protegido, e eu acho que é essencial a gente ter sempre esse registro de marca. E a dica que eu deixo aqui é pensar se esse produto ele é exportação, ele é modelo exportação ou não. Se você pensa em exportar ele, né, utilizar ele em outros países, porque existe o tipo de pesquisa que você realiza no nível mundial, digamos assim. Então é legal também fazer esse tipo de pesquisa para saber se lá fora tem algum nome parecido. E outra questão também que é importante para esse modelo é colocar no tradutor para ver se aquela marca significa alguma coisa em outra língua. Sim, tem todos esses impasses também. E aí, nesse caso, quando você estiver fazendo essa pesquisa de anterioridade, perceber que já existe aquele nome registrado, você não pode, vai ter que mudar, tá? Quem detém o registro é quem chegou primeiro. Sim. Então, essa é uma ideia muito importante para a gente entender como é que funciona o registro, a proteção da propriedade intelectual. Então, a ideia é genial. Que status ela tem dentro desse ecossistema? Eu costumo falar que uma ideia muito boa ela não vale nada. O pessoal até tem alguma receio de compartilhar suas ideias geniais, da pessoa roubar e tal. Cara, uma ideia muito boa, ela não quer dizer nada, porque a gente, entre essa ideia excelente e a execução dela, a materialização dessa ideia, a gente vê o produto ali funcionando na tua frente, tem um abismo. Esse abismo é muito difícil de ser atravessado. A gente muito grande. É um processo gigantesco, é um empenho, além de esforço de pessoas, mas também de investimento, é muito grande. Capacidade executiva, então a ideia por si só ela não vale nada. Agora, essa ideia brilhante, executada, ela pode ser que ela valha alguma coisa. Agora, quando a ideia é brilhante, ela é bem executada e ela é registrada, essa é a ideia que vale bilhões, porque ela tem um dono, ela tem uma pessoa que pode contestar o monopólio dela. O processo de propriedade intelectual, no fim das contas, é isso. Você está contestando o monopólio daquela ideia. E ninguém pode usar aquilo sem o teu consentimento. Tu pode até conceder uma licença de uso para outras pessoas, caso tu queira. Mas se fizerem sem a tua autorização, tu processa por plágio.
Ninguém pode usar sem o teu consentimento. Então, tem toda essa questão da proteção da ideia enquanto ela é uma ideia. Isso é uma neurose muito comum no ecossistema de startup, a gente não se preocupa com isso, porque entre falar e o fazer tem um caminho muito longo. E tem gente que para aí. Esse é um erro muito grande. Você não pode parar na execução, você vai ter que registrar. Dono da ideia não é quem teve ela lá no início, é quem registrou primeiro. Registrou. E tem que começar também lá atrás, pensando lá no contrato, né? Porque você mesmo comentou, né? No início não tinha contrato, estava muito né, de boca. Eu acho que a gente tem que começar lá atrás, beleza, vai prestar um serviço, contrato, vai fazer uma sociedade, contrato. Existem modelos de sociedade, né? Que são feitos, são formas diferentes de você manter, você firmar uma sociedade com outras pessoas. Tem esses modelos, né, de stock options, que eles dão parte das ações e tudo mais. Então, isso aí a gente precisa muito prestar atenção, até mesmo antes de dar sequência, né, ao projeto, nesse caso. E depois de produzido, né, tem que fazer, sim, o registro além da marca, o registro da propriedade intelectual. Eu dei mole, eu já fiz besteirinha também, tá? A gente trabalhou para uma das cabeças ali montando um produto para ajudar numa ação para ajudar pessoas que estavam necessitadas, então era um voluntariado. E a gente, num período depois, né, estava à frente ali de várias áreas de tecnologia, dados, design, tecnologia, produto, a gente descobriu algumas irregularidades que estavam ocorrendo, muito relacionados também à parte governamental, e a gente queria não... como foi um trabalho todo exercido por voluntários, a gente não queria deixar esse trabalho voluntário para alguém se beneficiar em cima disso, ou por influência, né, de ganhar influências e tudo mais. Monetizar, né, em cima dessa ação. Às vezes nem monetiza, não necessariamente monetiza, mas ganha espaço, ganha visibilidade, ganha influência por causa do trabalho que foi feito por voluntários, e não pela pessoa. E, na época, eu fiz o registro da marca, do produto, até porque quem deu o nome foi, né, uma dos nossos voluntários, foi tudo feito em conjunto, a gente fez sessões dinâmicas de levantamento, tanto de definição do que era o produto, de como que ele ia se posicionar, o que ele ia ser, o que ele ia ter, o que ele era, o que ele não era, e a gente aproveitou, deu um nome para o produto, eu refiz o registro da marca, mas eu não fiz o registro do código em si, porque quando eu fiz desenho, eu sou formada em desenho industrial, meus professores falavam, é muito fácil você virar outro produto, você pega uma caneta, se você trocar o formato da ponta da caneta para outro formato, pronto, já é outro produto, então não adianta você registrar, porque é registro de patente muito complicado e tudo mais, e aquilo meio que me desanimou. Confesso que eu errei nesse momento, podia ter feito aí um registro do produto, e eu acho que a gente teria, pelo menos, salvo ali todo o trabalho dos voluntários. E a gente ficou com super pena de perder também. O registro de patente, ele de fato ele não é uma coisa simples, ele também não costuma ser rápido. Então, já trazendo uma visão realista para as pessoas, e nem barato, tá? Então, isso foi uma experiência que contou muito para mim, que a gente pensa que startup é um modelo enxuto, que é uma coisa mais simples do que uma empresa tradicional. Há muitas aspas, muitos parênteses aí, que não é assim na prática, não. Tanto que o registro da patente, quando você consegue, você tem que pagar anuidade todo ano para manter a patente contigo. Logo após ser feito o registro de marca, ele tem um caráter material. Ele pega a questão ali do software, quando é um produto físico também, a tecnologia envolvida na produção daquele produto. E o INPE, ele também vai te demandar o entendimento da construção desse raciocínio de como que aquele software ele funciona. O INPE, ele entende que é possível resolver o mesmo problema por diversos caminhos. Então, a gente pode cair naquele raciocínio de uma linha de código diferente já é um produto diferente. E ele está certo. O que vai ser considerado plágio nesses contextos é tu copiar blocos de textos completos. É a arquitetura do software inteira ser, ou até mesmo parcial pode ser considerado,
ser copiada para a construção de um produto semelhante. Então, a gente pode pensar que existem muitos produtos parecidos. Por exemplo, a gente vai pegar o CRM, tem 10 CRMs no mercado, todos eles têm funções muito semelhantes, muito parecidas, fazem a mesma coisa e tal. Provavelmente não tem o mesmo código-fonte, porque a maravilha da engenharia de software é que eu consigo resolver problemas de maneiras muito diferentes, né? Então, ele vai levar isso em consideração. Produtos semelhantes, eles não tem como considerar plágio, mesmo que sejam muito parecidos. Nesse caso, é bom estar atento na construção da redação do teu pedido de patente, o detalhamento desse raciocínio que você está fazendo em relação a como que foi a estruturação do teu código, como que foi o método que tu usou, falar da arquitetura, falar do teu algoritmo. Tem algoritmos que são muito complexos, que são muito difíceis de ser replicados por uma outra ótica, outro raciocínio. É isso que vai te dar esse caráter de exclusividade. Isso tem que estar muito presente na construção da redação de quando você for fazer o pedido de patente. Por isso que nesses momentos é muito importante tu estar com o advogado, porque ele vai conseguir identificar os furos de onde aquela argumentação ela não está muito compreensível. E esse é um processo que você precisa ficar acompanhando, porque ele não é rápido. Quando ele tem um caráter de urgência, das pesquisas que eu fiz, ele costuma levar ali 2 anos para te dar o registro de patente. Há produtos que estão aí na fila esperando 5, 10 anos para conseguir. Então, é um processo que tu vai ter que estar ali junto com o teu advogado. Eu gosto de falar que o PM, o melhor amigo dele quando ele está trabalhando para a empresa dos outros é o dev designer, né? Quando este PM ele vira empreendedor, o melhor amigo dele é o advogado e o contador. O que ele vai falar com esse pessoal direto, cara, não tem como. Queria te perguntar sobre a questão de você ser um gerente de produto e se preocupar com o registro ali do seu produto. Você comentou que seu melhor parceiro seria o advogado. Olhando assim da parte de registro de produto, qual seria assim o mais importante dele ficar atento com relação ao registro? O registro de produto, ele vai te garantir alguns direitos. Então, quando a gente fala de startup, a startup em si, ela já é um modelo de negócio muito instável, muito frágil, muito caótico. Quando é uma startup de tecnologia, pior. Toda semana é um chabu diferente para que tu resolva. Inúmeras externalidades, sei lá, uma catástrofe ambiental derrubou meus servidores, ninguém está conseguindo trabalhar, é um prejuízo do caramba. Então, o mercado por si só já é essa loucura. Então, pensa comigo, tu vai entrar no mercado desse sem nenhuma proteção né? jurídica, né? E aqui a gente está falando sobre a questão do registro de propriedade e da própria questão societária. Eu queria falar um pouco mais sobre isso também. Quando que eu tenho que me preocupar com essas questões, quando eu estou construindo ali a minha startup pela primeira vez, que é o tipo de informação que a gente só conhece através da dor. Então, eu conversei com algumas pessoas que já estão no mercado, já estão com o produto rodando, startupeiros, CEOs. Eu falei, cara, qual foi o momento em que tu percebeu que tu tinha que resolver isso para além do MVP? Porque quando a gente está nessa fase, só o MVP importa. Olha, o momento ideal é antes do lançamento do MVP. Não vá para o mercado, não faça nenhum lançamento sem a casa estar arrumada. Então, questões como contrato social, que não é barato também, ele deve ser assinado antes de começar, fizer qualquer lançamento no mercado. Esse contrato, ele vai te dar muitas garantias. Nesse caso, o contrato tem a função de te dar previsibilidade. Eu escutei muito e eu concordo que uma sociedade ela é como um casamento. No início começa a euforia, mas os conflitos vão chegar e não vão ser poucos. Então, questões de divergência com os teus sócios, elas vão aparecer e tu tem que ter ali alguma base que te dê garantias de que o que te for prometido vai ser entregue. E também os teus deveres, né? Tem que estar muito nítido o que tu precisa entregar para essa sociedade ela ser saudável.
Então, são definições, né? Vocês fazem as definições antes, cada papel de cada um, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, como que vai ser lançado, o que acontece depois do lançamento. Não, porque a gente planejou o lançamento, lançou, e aí? E agora? Isso. Então, é interessante a gente fazer um pequeno exercício, a gente faz até com o próprio investidor. Olhar para cenários, para 3 tipos de cenários. O cenário positivo, deu tudo certo, estamos em harmonia, o casamento está feliz, a gente está numa eterna lua de mel, está funcionando bem. Um contexto neutro, em que as coisas estão funcionando, qualquer impasse que surge é facilmente resolvido, e o processo caótico. Tipo assim, eu não consigo lidar com o meu sócio, a gente está brigando direto, eu quero uma coisa para o produto, ele quer outra coisa de direcionamento de negócio, não estou conseguindo deliberar ideias, nosso rumo, estamos brigando, e fulaninho resolveu que ele quer sair da sociedade, ele vai vender para quem, então conflitos desse tipo, eles têm que estar previstos que vão acontecer porque vão, a gente não pode ser ingênuo nessa parte, e é esse contrato de sociedade que vai definir as regras de como que essas coisas vão acontecer. Então, tu tem uma previsibilidade do que tu pode esperar em determinados contextos e até as tuas perdas, o que tu vai precisar fazer de concessão. Este contrato, você precisa estar com um advogado, porque ele vai fazer esse tipo de mediação, principalmente para você que é startupeiro de primeira viagem, e ele costuma ser caro, porque tu vai pagar honorários do advogado para ele estar fazendo ali a consultoria, fazer a mediação com os teus sócios, falar sobre como é que eu delibero as minhas decisões em caso de empate de decisões, quem que tem a força de desempatar, tudo isso está previsto nesse contrato, que vão ser necessários. Isabela, eu não tenho dinheiro para isso, eu estou tirando tudo do meu bolso, estou pagando dev até abaixo do que ele merece, é tudo muito caro, o MVP em si já está me custando bastante, eu não consigo, eu me importo com essa questão, mas eu não consigo ter dinheiro para botar isso para frente. O que eu faço? Como opção do contrato, que de fato ele não é baratinho, tem a possibilidade de você fazer um memorando de entendimento. Esse memorando, ele é como um pré-contrato. Ele também vai trazer questões em relação ao teu escopo de funções, o que tu tem direito, quais são os teus deveres, o que tu vai fazer naquela sociedade. E ele tem caráter jurídico. Isso já serve como uma garantia para os sócios entenderem o que eu posso esperar desse sócio, dessa sociedade que eu estou construindo aqui. Existem modelos na internet que tu pode baixar e fazer com o teu próprio sócio e tal, e faz o lançamento do teu MVP com este memorando assinado. Primeiro. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, pode ser uma pergunta meio boba. Tá, eu fui lá, criei um memorando, eu faço o que com ele? Onde que eu coloco ele? Ele também é usado a assinatura digital. Assinatura digital. Então, eu tenho lá uma plataforma de assinatura digital, crio um memorando, assinatura minha, assinatura dele, tá valendo. Sim, o memorando, ele tem esse caráter de pré-contrato, ele já traz segurança jurídica para você. Legal, bem legal. E aí, assim que puder, cara, começou a gerar receita, tu precisa procurar um advogado para formalizar, fazer o teu contrato de sociedade de fato. Então, essa é uma saída que, quando eu conversei com a advogada, eu tive esse mesmo problema, não tenho dinheiro para pagar os honorários do advogado para fazer o contrato, vai ser caríssimo, o orçamento estava beirando ali uns 10 mil reais, para vocês terem uma noção de quão caro é. E, no teu caso, a orientação dela faz um memorando de entendimento, que é a melhor maneira de tu conseguir ter essa previsibilidade, essa segurança que está aí te tirando o sono, que está com essa pulguinha atrás da orelha. E aí, no meu caso, não chegamos a esse patamar, a pessoa em questão decidiu que não levaria para frente essa sociedade e saiu. Hoje... Mas eu tenho um dev como sócio, né? Não, ficamos nós dois. Uhum. A gente estava desconfiado dos rumos que as coisas estavam tomando, o tom da conversa estava esquisito, já estava um clima assim horroroso. A lua de mel já tinha acabado, então já estava umas alfinetadas. E isso serve também como um alerta para as pessoas que estão construindo uma sociedade. Se está começando ruim, acaba logo.
porque vai virar uma bola de neve, as coisas vão se complicar. Eu levo muito a sério a metáfora da sociedade ser um casamento. Então, se tu não tá em sintonia com essas pessoas, é só dor de cabeça para a tua vida. Se os objetivos não estão batendo, né? Se não está combinando os objetivos, é difícil levar à frente. Falando sobre redução de custo, quando fiz a pesquisa para a gente conseguir trazer esse assunto, eu encontrei algumas plataformas que são bem baratas para você fazer o registro de propriedade intelectual. Gente, não é patrocínio nem nada, não. Vou falar o nome aqui só para vocês saberem que existe, porque realmente é bem mais barato. Eu encontrei a Victories.com e a itsmine.com.br. Depois, quem quiser dar uma olhadinha aí, eu achei que os valores são bem em conta mesmo, e eles dão um certo suporte nesse momento ali de registro de propriedade intelectual. Eu achei bem legal mesmo. Eu queria deixar como sugestão também que uma das coisas que caíram assim por terra foi a visão de que startup enxuta ela é mais barata, e ela não é, porque eu precisei despender um pouco de grana aí para as conversas com o advogado. Mas eu também tenho um ensinamento para passar para vocês, que eu não tenho como pagar advogado nem para me informar nesse momento. Eu, de fato, estou tirando tudo do meu bolso, está tudo muito enxuto e tal. Entre no site do INPI, porque lá tem muita informação valiosa. Eles têm uma documentação gigante te explicando passo a passo de como que é o depósito da patente, o meu primeiro registro de marca. Tem tudo te ensinando passo a passo para você que é gestor de produto, para você que é empreendedor. O Fale Conosco deles também funciona muito bem. Ele consegue te responder questões técnicas do teu produto, que às vezes é um nicho. Tem regulação, tem muita regulação específica daquele segmento, então tu consegue tirar as tuas dúvidas por lá. Mas o que eu quero reforçar nesse momento, para a pessoa empreendedora que está fazendo ali a gestão do seu produto, que está indo para o mercado, que está virando startupeira, advogado e contador são os teus melhores amigos. São sim. E falar uma dica também legal é que às vezes as pessoas não se recordam, mas a gente tem o Sebrae, a gente tem o Senai, que são uma mão na roda. Eu fiz fiz cursos no Sebrae, eles têm consultoria, eles têm consultores para te ajudar, são sessões e mais sessões de perguntas frequentes, eles têm material completo ali para te ajudar nesse início, até mesmo na questão de financiamento, né? Existem vários programas do governo que fazem financiamento de startups, né, para impulsionar startups. Tem o Centelha RJ, por exemplo, Centelha de todos os estados que tem, geralmente no meio do ano, eles fazem ali eles abrem, né, o concurso. Então, assim, existem muitas formas de você iniciar o seu próprio negócio. Existe muito material também online, gratuito, para te ajudar nessa questão. E realmente, como você falou, você ter ali um advogado, você ter um contador perto de você é essencial. Quer dizer, a gente precisa de ajuda para empreender, tem que ter ajuda, tem que ter essa forcinha aí junto. Tá, é exatamente isso. Então, recapitulando tudo que foi dito até agora. O que eu tenho que fazer quando eu estou abrindo uma startup, uma sociedade? Contrato de societário ou o memorando de entendimento. Não lance nada no mercado sem que isso esteja resolvido. Vai ser dor de cabeça para você. Em relação à propriedade intelectual, registro de marca ele pode ser feito quando ainda é apenas uma ideia, tu está protegendo a tua marca, a tua startup, o teu produto. O registro de patente em relação a enquanto esse MVP ele pode estar em desenvolvimento ainda. Então, mas aí só vai ser necessário que você tenha uma visão de produto muito bem definida, a tua proposta de valor, teu diferencial tem que estar muito claro para todo mundo, para que a redação, a documentação que você vai colocar para registro esteja claro que aquilo ali é uma inovação. O que mais eu gostaria de falar? Precisa ser uma inovação, né? Tem necessariamente que ser uma inovação. Sim, ela tem que ser diferente do que já existe no mercado. Então, quando você vai fazer
sempre vai pesquisar, já tem dono, isso aqui do que eu estou tentando registrar? Se não tiver, tu pode contestar. Na questão do registro de propriedade, ganha quem chega primeiro. De marca também. Isso aqui abre inúmeros precedentes, até mesmo para ideias roubadas, porque eu já vi alguns casos de roubos de marca, que a pessoa ela começou a empreender, teve uma loja e tal, só que ela nunca fez o registro da marca dela. Se outra pessoa chegar e registrar, ela pode. Porque não Sim. tem, na pesquisa de anterioridade, aquela marca ela não aparece. Sim. Então, isso é um dos perigos que o teu negócio está sofrendo se você não faz o registro. Puxando esse assunto de marca, tem a parte também do design da marca também, sabe como é que funciona? Conta pra gente. Em relação ao registro de marca, tem uma questão muito específica que vale os brand designers terem mais atenção. Então, é muito comum eu ver argumentos de que o pessoal acha caro pagar um logotipo, pagar uma identidade visual, e aí resolve fazer ele mesmo ali no Canva. Isso é um problema muito grande. Todos os elementos que estão no Canva pertencem ao CNPJ Canva. Ele já tem o proprietário. Eu não posso criar uma marca com elementos de uma outra empresa. E aí a pessoa ela cai nesse erro de que não vou mudar uma corzinha, vou criar uma composição, é novo, né? Não é. O INPI ele vai fazer uma varredura na internet inteira. Se ele achar que aqueles elementos já existem e estão registrados no outro CNPJ, vai ser indeferido, não vai conseguir fazer o registro de marca. Então, nesse caso, o designer, ele entraria exatamente com essa pessoa que ele vai fazer essa produção desde o início. E aqui eu queria pontuar também algumas questões para o designer. Que quando ele começa ali o seu processo criativo, é muito comum, até na questão do produto digital, a gente usa muito banco de imagens, a gente usa muita biblioteca livre de iconografia, tipografia das fontes, e não estamos tão atentos assim para as licenças de uso. Existem licenças que elas permitem que eu use aquilo ali para um projeto pessoal, eu estou treinando, estou fazendo um case, mas eu não posso comercializar. Tem licenças que têm um uso mais livre. Posso fazer aqueles meus projetos, eu posso vender, eu posso usar para o meu cliente. Então, às vezes, a gente só está olhando ali para o botãozão de download free, não necessariamente aquilo ali está livre para que você possa usar como você quiser. A plataforma que você fez uso desse asset, ela tem regras de políticas de uso. O dono, o criador original que disponibilizou para a comunidade, ele também consegue colocar cláusulas específicas para o uso, restrições. Ele pode liberar que tu use aquele elemento, que é a criação dele, que tu comercialize, tu ganhe dinheiro em cima disso, desde que você dê os créditos. Como que se faz isso, né? Então, tem várias restrições que você tem que estar de olho. Essas licenças, elas podem ser baixadas dos sites onde você tirou o asset. Existem no FreePic, no Splash, eles têm documentação específica te ensinando como que eu dou os créditos adequadamente para a pessoa quando ela exige que esses créditos sejam dados. Fala das políticas de uso desses assets, como que te explica direitinho essa documentação. E é bom você olhar de cada plataforma, porque muda. Então, não é um entendimento geral para todas elas. Cada um tem a sua política. O Splash tem uma, o FreePic tem outra. Para que isso não dê BO, para designers freelance, por exemplo. Se ele faz uma identidade de marca para um cliente, fez ali o trabalho, foi embora, tempos depois, esse cliente volta reclamando, aparece aqui uma contestação de plágio. Ou de elementos, porque o designer está falando aqui, contestando que você usou elementos que é de autoria dele e tal. E aí, se tu não tiver a licença de uso, não, na época estava liberado, pode ser até que ele mudou de ideia depois, mas está aqui, eu tenho a licença de uso e se livra do chabu. E aí, se tu não tiver nada disso, pode ser que aconteça, tu colocou o teu cliente com as lições. Exato, mas mesmo se ele não utilizar, se ele criar o próprio gráfico, digamos assim, a gente usa muito por inspiração, né? A gente olha outros logos para se inspirar.
E tem que ter cuidado também para não ficar parecida com algo que já existe, né? Porque também, mesmo ele criando, se for muito parecido com algo, pode também não passar no registro, né? Sim, é bom a gente pensar também que o próprio profissional freelancer, ele também pode fazer todo esse processo de registro de autoria do que ele faz, mesmo que seja uma prestação de serviço para um terceiro, para uma empresa, para uma outra pessoa. Não consigo entrar em tantos detalhes, até porque o nosso tempo já está acabando, mas eu queria sair daqui com a certeza de que a gente conseguiu trazer essa discussão, esse papo, e despertar a curiosidade das pessoas de procurarem saber mais dos seus contextos. Então, se você é um empreendedor, se você é um gestor de produto, ficou curioso, ficou preocupado, porque percebeu, eu nunca pensei nessas questões, o meu produto está ali, não tem registro, não tem nada. Então, essa é a hora de procurar informação. A gente deu aqui direcionamentos bem legais para você que está se jogando no ecossistema de startup para empreender também. Tem muitos cuidados que você precisa estar atento para não botar em risco o seu negócio logo no início. Tem tanta coisa que pode... tem tantos riscos numa startup que a gente está correndo, de produto, de mercado. Vamos mitigar o que a gente consegue. Vai marcar bobeira logo nisso, né? Exatamente. Isabelle, conta para a gente como que a gente faz para te encontrar. Deixa seus contatos. LinkedIn. Meu nome no LinkedIn está Isabelle Oliveira. E eu acabei criando recentemente uma newsletter no Substack, também com meu nome, Isabelle Oliveira, Isabelle com 2 L's. Já coloquei alguns textos legais lá. E eu espero que vocês gostem das minhas produções, porque eu sou muito atuante, eu gosto de falar, gosto de botar o dedo na ferida, gosto de falar assuntos que são ditos como polêmicos, mas que, na verdade, eles precisam ser falados, né? Informação a gente tem que compartilhar. Exato. Esse assunto é muito pouco falado. O assunto de registro de produto, registro de marca, pouquíssimo falado. É até um pouco complicado da gente achar informações que sejam confiáveis sobre esse assunto, e por isso também a gente dá esse direcionamento de olhar dentro do GovBR, olhar no Sebrae, também são instituições que são, né, mas quem sabe que as informações estão corretas e é onde a gente tem que procurar essas informações. Isabelle, foi um prazer conversar com você. Obrigada por contar aqui sua experiência, foi muito legal, muito produtivo. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada.